Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro e o Senado Notícias está no ar. Está marcada para quarta-feira a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos de 2022 aqui no Congresso Nacional. E um dos assuntos que deve ser debatido no Senado é o novo marco da regularização fundiária no Brasil. O relatório da proposta foi apresentado em dezembro e traz várias inovações sobre a reforma agrária. Entre os objetivos estão o aumento da produção de alimentos e o combate a crimes ambientais. Um dos compromissos dos senadores para este ano é a votação de 2 projetos de lei que tratam da regularização fundiária. Antes de ir ao plenário, as comissões de Agricultura e a de Meio Ambiente precisam concluir a análise do relatório do senador Carlos Fávaro. Em uma das reuniões conjuntas, o senador Jacques Wagner destacou a importância do aprofundamento do debate pelos colegiados. Eu lembro que se queria levar logo para o plenário esses 2 projetos para serem votados. E nós, junto com o presidente da Casa, o senador Rodrigo, fizemos esse acordo, até pela proximidade da COP, a própria reunião que ia tratar de temas que têm tudo a ver com esses 2 projetos. Em 3 audiências públicas realizadas no segundo semestre de 2021, especialistas no tema demonstraram preocupação com desmatamentos, queimadas e grilagens de terras. Convidados também disseram ter receio de que anistias a esses tipos de crimes continuem a acontecer com frequência no país. Todas as vezes que se tem indicação de alterações e de permissivos de regularização fundiária ampliados, a gente tem um efeito muito complicado no desmatamento. Não se trata apenas de permitir a legalização de áreas que foram ilegalmente ocupadas, porque foram feitas após o marco temporal vigente, mas a gente também estaria aceitando que essas áreas que hoje pagam um valor um pouco maior passassem a pagar um valor praticamente irrisório, né, que é esse cobrado nessa venda com desconto maior, ou seja, a gente não está apenas falando de uma perda do ponto de vista de uma anistia que está sendo feita, mas também de uma perda aqui de arrecadação pelo valor da terra. Ao fazer a leitura do parecer, o relator explicou que entre os focos do seu substitutivo está a proteção do direito dos pequenos proprietários e de populações tradicionais. A questão da ocupação irregular das terras públicas no país urge ser solucionada de maneira efetiva, com a completa implementação de regularização fundiária, tão ansiada pela sociedade, pondo fim a essa situação que tanto contribui para tornar precária a produção e a qualidade do trabalho nas áreas mais atingidas por esse flagelo e possui conflitos no seio social e agressões ao meio ambiente. A nova lei beneficiará cerca de 85% de pequenos produtores rurais que vivem da cultura de subsistência. A mera declaração não é suficiente para a regularização. É necessária a comprovação da ocupação produtiva, que será aferida por satélites e documentos. Carlos Fávaro também esclareceu que manteve no texto o ano de 2008 como marco temporal das ocupações passíveis de regularização, sugerindo que o projeto que faz a mudança para 2012 seja prejudicado. A data limite de ocupação prevista pela legislação vigente não deve ser estendida, sob pena de serem encorajados sucessivas ocupações irregulares de terras públicas, sempre na expectativa de nova mudança de marcos temporais de ocupação. Quando nós colocamos o CPF de uma pessoa naquela terra, é evidente que o cuidado com relação ao meio ambiente será muito maior. Por isso a importância da regularização fundiária também para a preservação do meio ambiente, para o não desmatamento ilegal. Isso tudo é muito importante, além de trazer cidadania à nossa população que estão nas suas áreas já há muito tempo e precisam dessa regularização. Não é só uma questão de economia, mas é uma questão de reconhecimento do trabalho. A medida provisória que determina o pagamento de R$ 400 aos cadastrados no programa Auxílio Brasil tem de ser aprovada até o dia 17 de março pela Câmara dos Deputados e também aqui pelo Senado. Se acabar esse prazo, sem votação, as regras deixam de valer.
No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória criando o benefício extraordinário para famílias que recebem o Auxílio Brasil. A MP garante o pagamento de pelo menos R$ 400 aos cadastrados. Segundo a medida provisória, o benefício extraordinário é um complemento para alcançar o pagamento mínimo de R$ 400 no Auxílio Brasil. Ele não tem caráter continuado e não passa a fazer parte da lista de benefícios criados pelo Programa Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio pago pelo Auxílio Brasil em janeiro foi de R$ 407 e contempla, atualmente, 17,5 milhões de beneficiários. O texto da medida provisória permite o pagamento do benefício até dezembro deste ano. O prazo coincide com o período de campanha e eleição geral. O valor estipulado é que tem que ser submetido ao Congresso Nacional e esse ano já está garantido os R$ 400, de tal sorte que é um programa de resgate da cidadania que socorre os mais necessitados, aqueles mais carentes, e é uma política que está na mão do eleitor para poder escolher bem os seus representantes. É fato. Infelizmente, esse governo não tem política de Estado. Por isso, os projetos são de ocasião. O que nós precisamos, de fato, é uma política nacional e permanente, e não uma política de um ou outro governo. Vejam bem, o benefício extraordinário foi criado pela medida provisória 1076 em dezembro do ano passado. É claro que ainda vai passar por um longo debate no Congresso Nacional, que pode aprimorar. Na verdade, trata-se de um complemento do programa Auxílio Brasil, que tinha como objetivo garantir o pagamento mínimo de R$ 400 no mês de dezembro de 2021. As regras da medida provisória já estão valendo, mas o texto tem de ser aprovado até o dia 17 de março pela Câmara e pelo Senado. Se acabar o prazo sem aprovação, as regras deixam de valer. E este ano haverá eleições majoritárias, o que quer dizer que os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Mas você está atento aos prazos e às mudanças? No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas, mas alguns prazos já começaram a valer desde janeiro, assim como as mudanças na legislação eleitoral que também já estão valendo. Uma delas é a proibição das coligações partidárias para as eleições de deputados federais e estaduais. O que isso significa? Justamente que os partidos agora deverão concorrer sozinhos, sem coligações, sem outros partidos, a não ser, claro, que façam uma federação de partidos. Significa a união de partidos, não apenas para as eleições, como uma coligação, mas sim pelos próximos 4 anos. Mas a grande maioria deve sair sozinho, sem nenhum outro partido na sua chapa, e isso vai causar uma maior dificuldade para as eleições de deputados. Dificuldades no sentido de que haverá um aumento significativo do coeficiente eleitoral, dificultando ou tornando mais difícil a eleição de deputados federais e de deputados estaduais. Outra mudança é que nas eleições deste ano, o horário de votação será uniformizado em todo o país, deixando de haver diferenças por conta de fuso horário. Também começa a valer a regra eleitoral que prevê que entre 2022 e 2030, para a distribuição de verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro. E para as eleições deste ano, o TSE endureceu as regras no combate às fake news. Durante a campanha ou horário eleitoral, quem divulgar informações falsas sobre candidatos ou partidos políticos, por exemplo, está sujeito a pena de 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. E até as eleições, alguns prazos precisam ser cumpridos. Preste atenção. As legendas e federações partidárias têm até 2 de abril para obter o registro de estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Entre 3 de março e 1º de abril, deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido. Os partidos políticos têm até 5 de abril para publicar as normas para a formação de coligações nas eleições majoritárias.
A transferência de título pelos eleitores pode ser feita até o dia 4 de maio. Convenções partidárias e registros de candidatura vão acontecer entre 20 de junho e 5 de agosto. Legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Partidos e candidatas ou candidatos têm entre 9 e 12 de setembro para apresentar a prestação de contas parcial da campanha. A privatização da Eletrobras, já aprovada pelo Congresso, pode ocorrer no primeiro semestre, mas ainda faltam algumas etapas desse processo. No calendário do governo, a Eletrobras será privatizada no segundo trimestre. A venda será efetivada por meio da oferta de novas ações na Bolsa de Valores. A operação será feita de modo a diluir a fatia do governo federal, que hoje é de 72% das ações da companhia. A meta é reduzir para 45% e assim a União perde a condição de acionista controlador. Um dos detalhes da venda é que trabalhadores da Eletrobras poderão usar até 50% do saldo do FGTS na compra das ações. Há um fator que vale a pena mencionar, que está previsto nesse projeto e também já esteve, não é novidade, já esteve presente em outros processos de privatização, da Vale do Rio Doce, por exemplo, que é a Golden Share, né? Que pelo jargão do mercado significa que a União ela tem poder de veto em questões estratégicas. Por exemplo, a empresa não poderia... O Conselho de Administração não poderia decidir, se quer votar, uma mudança de sede da empresa para o estrangeiro. Isso seria uma questão estratégica que a União vetaria. O Congresso aprovou a privatização da Eletrobras em junho do ano passado, mas para a desestatização ser efetivada ainda faltam duas etapas. Primeiro, o aval da Assembleia dos Acionistas, previsto para fevereiro deste ano, e depois o sinal verde do Tribunal de Contas da União. O TCU começou a analisar o caso no ano passado, quando os ministros levantaram várias dúvidas sobre o processo, e um pedido de vistas adiou a decisão para este ano. O julgamento deve ocorrer até março. Os ministros questionam, por exemplo, o impacto real da privatização na tarifa de energia elétrica, a previsão de recursos para a revitalização de bacias hidrográficas. A grande expectativa de que vai ser positivo para os consumidores, para a sociedade de maneira geral, é uma crença que tem pouca fundamentação empírica, que é a ideia de que uma empresa privada é mais eficiente que uma empresa pública e aí, por isso, automaticamente ela vai ter maior produtividade, vai produzir mais, investir mais, ter menor custo. Isso, os fatos não corroboram essa crença, né? Na verdade, o que determina se uma empresa é mais ou menos produtiva, se uma empresa é mais ou menos eficiente, são muito mais as condições institucionais, as condições de concorrência, o bom desenho, o calibre ali da regulação. Qualquer um que fala em baixar a energia elétrica artificialmente está enganando a população. Nós já tivemos isso no passado, decretos que tentaram reduzir o valor da energia e nos geraram foi um prejuízo bilionário dado a complexidade desse setor no Brasil. Portanto, toda decisão tem que ser muito bem planejada e acompanhada. Mas a expectativa é de que, médio e longo prazo, pelo menos as tarifas não subam tanto como vem subindo nas últimas décadas. O TCU autorizou o governo a continuar com os estudos para a desestatização, mas condicionou a assinatura dos contratos ao fim da análise do Tribunal de Contas. As usinas nucleares e Itaipu estão fora da privatização. A questão da energia nuclear constitucionalmente em nosso país é atribuição e responsabilidade exclusiva do governo federal. É um setor estratégico de segurança nacional. Com relação a Itaipu, ela é binacional. O que é isso? Brasil e Paraguai são sócios. O Brasil tem um compromisso com o Paraguai de fornecimento de energia e nós não podemos colocá-la em mercado por conta desses compromissos constitucionais com o país vizinho e, naturalmente, as questões diplomáticas que envolvem os contratos da Itaipu binacional. A normalização do sistema de dados do Ministério da Saúde tornou possível retomar a publicação das estatísticas da pandemia. Em vários estados, aumentam o número de infectados e a procura por testes e a ocupação dos leitos de UTI já preocupa as autoridades.
Portugal foi o primeiro país da Europa a atingir 86% da população imunizada por completo. O clima ameno, mesmo no inverno, belas paisagens e muitas outras atrações mobilizaram turistas ansiosos para viajar e experimentar de novo a sensação de liberdade. Só que a chegada da variante Ômicron coincidiu com um período próximo ao Natal e ao Ano Novo. O passaporte de vacina e os testes de Covid-19 voltaram a ser exigidos. Em Lisboa, uma corrida às centenas de farmácias e aos postos de testagem deixou claro que não havia insumos suficientes para a demanda. Em 29 de dezembro, 17 mil novos casos superaram o recorde anterior de janeiro de 2021. Um novo lockdown foi decretado a partir de 2 de janeiro de 2022. Enquanto um suposto ataque de hackers tirava do ar por quase um mês o banco de dados do Ministério da Saúde, a variante Ômicron se espalhava pelo Brasil com uma rapidez sem precedentes. E isso ficou visível nas portas dos laboratórios. Menos de um mês depois do recorde verificado em Portugal, 219 mil novos casos em um só dia marcavam um novo patamar da pandemia no território brasileiro. Ainda que menos agressiva, a nova cepa aumentou o número de internações, a procura por leitos de terapia intensiva e as mortes dentre os não vacinados por completo. Vários estados do Brasil já estão com o índice de ocupação das suas UTIs acima de 80%. E tudo que não pode acontecer, e nós temos que fazer todo o esforço, é para não deixar colapsar o sistema de saúde. Porque é a situação mais difícil que um médico pode se encontrar, é de ter um doente precisando de uma UTI e não ter a vaga de UTI para poder internar e a pessoa morrer à míngua. Difícil trazer de volta as restrições à circulação de pessoas. Por outro lado, medidas como o uso de máscaras, a aplicação de doses de reforço e a imunização de crianças dos 5 aos 11 anos de idade são as alternativas seguras apontadas pelos cientistas. Em relação às crianças, os benefícios da vacinação são muito maiores do que qualquer efeito colateral que a vacinação possa gerar na criança. Isso está comprovado através de trabalhos e estudos estatísticos, técnicos, renomados no mundo todo. O Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados projeto que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Energia Eólica e da Solar Fotovoltaica. A proposta prevê que o BNDES financie os custos de implementação de sistemas de energia eólica e solar para residências e comércios. O autor do texto explica que isso pode ajudar a diminuir os gastos brasileiros com a conta de luz, que vem aumentando por causa da atual crise hídrica no país. Quem quiser montar energia solar, quem quiser montar energia eólica na sua residência, no seu comércio, vai poder fazer a juros baixos e prazos muito altos. O projeto só visa isso, o governo financiar. Para quê? Para que economize energia e você economize na conta de luz. Ao economizar energia, nós vamos fugir dos apagões. No Brasil, temos as condições climáticas ideais para a captação de energia eólica e solar. Mas, segundo o governo federal, a maior produção de energia no país vem das hidrelétricas, com 63,8% de uso, enquanto que o uso da solar é de 1,4%. Em janeiro de 2021, a segunda maior fonte de energia consumida foi a das termoelétricas, um reflexo da escassez de chuva. De acordo com este especialista, o Brasil precisa de um conjunto de possibilidades de fontes para não correr o risco de desabastecimento elétrico. A gente não vai poder depender somente da energia solar. A energia solar só tem energia de dia, a eólica só quando venta. Então a gente precisa de uma matriz completa com renováveis para que essa demanda seja atendida de forma barata, limpa e de qualidade para o consumidor final. O Lucimar instalou sistemas de absorção de energia solar e transformação em energia elétrica tanto em sua casa quanto em sua empresa. Ele conta que o investimento vale a pena. Primeiro, por uma questão financeira, pois traz uma economia imensa na conta de energia elétrica. Eu tive, a partir do 3º mês, já reflexo na conta de energia e já comecei a pagar a taxa mínima, pois a energia fotovoltaica já supria
toda a minha demanda. E depois por se tratar de uma energia limpa, renovável, com isso contribuindo com o meio ambiente. A Rádio Senado e a Agência Senado completaram neste fim de semana 25 anos de existência. Os dois veículos de comunicação levam diariamente a milhões de pessoas informações importantes sobre o trabalho aqui no Poder Legislativo Federal. E eles prepararam matérias especiais para marcar a data. Vamos ver aqui, por exemplo, este que é o site da Rádio Senado. A Rádio Senado fez uma reportagem especial sobre seus 25 anos com a marca da credibilidade. Então, se você quiser entrar aqui nesse site, basta digitar senado.leg.br/rádio. Agora, vamos ver, temos aí a página da Agência Senado, está lá. A Agência Senado também comemorando e completando os seus 25 anos. A reportagem de destaque aqui que está no site é sobre a relevância da agência no combate às notícias falsas, aquelas chamadas fake news. E para você acessar esse site, basta digitar senado.leg.br/notícias. Bom, essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.